Olá, meus queridos, tudo certinho? Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que nós iniciamos lá na aula passada sobre a questão do primeiro setor aqui no Brasil, onde nós falaremos dessa parte voltada ao campo brasileiro, certo? Então, para isso, eu preciso que você tenha aí aberto o seu livro na página 11. O conteúdo em que nós vamos trabalhar hoje, ele está entre as páginas 11 até a página 19 do nosso livro, certo? Então vamos começar. A primeira questão que o livro de vocês ele aborda na página 11 é sobre a questão da importância da produção brasileira no cenário mundial. O Brasil ele é um país em que possui uma dimensão territorial muito grande e por conta dessa dimensão territorial muito grande, e também, lógico, aliado à questão do clima, aos solos, à quantidade de chuva, entre outras coisas, o Brasil se tornou um país em que ele desponta na questão da produção dos chamados commodities. O que é isso? É o alimento, é a questão da retirada lá de algum material da terra, a extração, e tudo isso acaba sendo, tudo não, uma parte acaba sendo vendida para outros países e nesses outros países eles usam como matéria-prima, para fazer, sei lá, o próprio alimento, para fazer bolsa, para fazer sapato, entre outras coisas. Então, nós temos aí uma importância muito grande no setor de commodities e a agricultura está inserida nele. E aí você pode estar pensando, mas como assim o alimento vira matéria-prima? Vou usar aí um exemplo, o milho. O milho, o pessoal lá do campo planta o milho, aí o milho ele é colhido e é enviado, é vendido. A empresa que compra às vezes esse milho, retira o milho lá da espiga, enlata ele, cozinha, coloca na lata, coloca conservantes e vende esse milho já enlatado. Então o milho lá, quando ele foi retirado, ele se tornou lá da natureza, lá da plantação, ele se tornou um produto. Agora, ele já não é mais a espiga de milho que você compra e cozinha na sua casa ou que você compra na praia. Ele agora é um milho enlatado. Ele torna-se aí um produto alimentício. Então, ele se tornou uma matéria-prima, certo? Pois bem, essa agricultura aqui no Brasil também, ela desponta porque aqui no Brasil existe muita pesquisa na área da produção de agricultura, na área da agronomia, na área de clima. Existe inclusive uma empresa chamada de Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, e que eles desenvolvem muitas técnicas, muitos estudos para favorecer a produção agrícola aqui no Brasil. Então o Brasil hoje ele tem muito produtor agrícola, seja aquele cara que planta, mas seja também o cara que cria animais, apesar de que a pecuária nós já trabalhamos na aula passada, certo? E aí lá na página 13 ele vai começar a falar sobre esses fatores que influenciam aqui na produção agrária no Brasil. O primeiro fator que ele coloca é a questão do solo. O Brasil ele tem solos, em grande parte aí solo cristalino, então são solos ricos, ele acaba tendo tem matéria orgânica, mas tem muito sal mineral. E esses sais minerais favorecem que a produção, com que aquilo que foi plantado cresça mais, produza melhor. Então esse é um dos fatores. Segundo fator é a questão do relevo, um relevo favorável à produção. Se tu pensar, por exemplo, em locais como a China, as áreas de produção deles são em morros, então os caras têm que fazer aquele sistema de degrau para conseguir plantar. O Brasil precisa disso? Não. Então isso favorece a produção, principalmente as áreas aí que são mais planas, onde as pessoas conseguem trabalhar com trator, conseguem trabalhar com colheitadeiras, isso favorece demais a produção agrária. Isso, inclusive, torna até a produção agrária mais barato do que em países como a China, onde o trabalhador não consegue trabalhar com tratores, que ele tem que trabalhar ali no manual. E o outro grande fator é a questão do clima. O clima brasileiro ele é um clima em grande parte tropical, onde se chove bastante,
E aqui no sul do Brasil, onde a gente mora, um clima subtropical, mas também é favorável. Talvez não seja favorável a determinados produtos, como por exemplo o café. Aqui no sul do Brasil nós não temos gigantescas produções de café. Porém, nós temos outros tipos de produção que, se para uma área mais quente, já não conseguiria ser produzido. Então, existe uma compensação, certo? Agora, é óbvio, eu falei ali da Embrapa, a Embrapa, ela produz formas, ela gera técnicas, ela gera estudo, onde eles conseguem muito produto que antes só dava em ambiente frio, como por exemplo a uva, conseguiria implantar em ambientes quentes. Como é o caso do Nordeste, hoje nós temos uma gigantesca produção de uva no Nordeste, porque pesquisas conseguiram melhorar geneticamente a uva, favorecendo, modificando, fazendo com que ela seja produzida em ambientes diferentes, que não seja só ambiente de frio. Então, são coisas que fazem até com que a economia cresça e melhore. O livro de vocês, ele cita a produção de uva no Nordeste e essa importância lá para o Nordeste dessa grande produção. Há um tempo atrás falava-se do morango, também é um outro produto que se planta aí no Nordeste hoje e que há uns anos atrás, antes das pesquisas, não se conseguia plantar. A gente pode falar também, chamar isso de modernização da agricultura, mas modernizar a agricultura não se trata somente de nós pegarmos a agricultura e fazer essa pesquisa. Modernização também vai do modelo de produção, do tipo de trator que é utilizado, do tipo de equipamento que é utilizado. E aí isso influencia também na produção. Lá na década de 60, de 70, a modernização do campo influenciou de uma maneira exagerada, porque antes precisavam de pessoas lá na enxada, na pá, na foice para cortar o mato, e hoje tem máquina para fazer isso. Hoje não, né? Desde aquela época. Então, devido ao aumento do uso de máquinas no campo, as pessoas que não tinham condições de comprar maquinários acabaram perdendo seus empregos e vieram para as cidades. Isso fez até com que as cidades inchassem na década de 60, de 70, de 80, de 90. Em 90 ele deu uma estabilizada. Então hoje a gente quase já não vê mais essa chegada de pessoas do campo. Até inclusive existe um movimento contrário de pessoas saindo hoje da cidade e indo morar no campo por uma questão de opção, ou por mudança de vida, ou porque querem trabalhar com produtos orgânicos, onde as propriedades rurais são pequenas, e aí também já não exige tanto maquinário. Então são mudanças que a gente vem notando na cidade, na sociedade de modo geral. E aí a gente deve, aqui nesse fato, a gente entra na questão da estrutura fundiária, o tamanho da terra. Dependendo do local aqui no Brasil, tu vai encontrar gigantescas fazendas, como por exemplo Mato Grosso do Sul, o interior do Rio Grande do Sul, o interior de Santa Catarina. Já se tu pegar aqui o litoral, se tu pegar Antônio Carlos, Biguaçu, que são cidades aqui chamadas de zona verde ou cinturão verde, essas áreas da propriedade rural já vai ser bem menor. Tu vai encontrar propriedades rurais aqui com 5 hectares, com 10 hectares, com 20 hectares. Então, isso muda devido ao valor da terra, mas também devido ao tipo de material, ali, de produto que a pessoa planta. Não vai precisar de uma fazenda de 1000 hectares de terra para plantar cenoura e alface. Então, às vezes, aqui em Antônio Carlos, aqui no interior de Biguaçu, em Três Riachos, tu encontra ambientes pequeninos que a galera vive disso, de plantagem de cenoura, alface, rúcula, e esse material acaba sendo vendido nas feirinhas que a gente tem no bairro, algumas vezes orgânicos, outras vezes não. Então, vale lembrar, volto a frisar aqui a questão da modernização do campo, lá na década de 60 e 70, que expulsou, entre aspas, né, expulsou as pessoas do campo e vieram para a cidade. No livro de vocês isso vai estar descrito nas páginas 15, 16, e também na página 17 e 18. Mas até a página 17, na verdade, 18, ele já entra com modificações genéticas e saúde. Bom, aí vamos então falar aqui sobre a questão da agricultura.
orgânica. O que é agricultura orgânica? Que inclusive eu falei aí de pessoas morando em pequenos sítios produzindo agricultura orgânica. A agricultura orgânica é uma agricultura sem veneno. Ela exige bastante mão de obra, mas geralmente são famílias que trabalham com a agricultura orgânica. Então a gente vê de tudo, plantação de tudo aí orgânico. É óbvio que o produto orgânico ele será mais caro. Então, se tu vai comprar um alface orgânico, tu vai pagar mais caro que comprar um alface na feira que não é orgânico. Porque exige um cuidado maior na produção, ele estraga mais rápido. A mesma coisa acontece com morango e com diversas outras frutas. E aí, também, algumas vezes, a gente vê melhoramento genético para que esses produtos já não recebam mais tanto veneno. O problema do melhoramento genético é que, às vezes, o produto torna-se tão resistente, tão forte, que ele acaba matando outras vegetações no ambiente onde ele é colocado. E isso, então, não é muito bom, tá bom? O último item que a gente vai falar aqui nessa questão agrária é a questão da reforma agrária. O que é a reforma agrária? Eu falei aí da estrutura agrária e eu falei que existem locais do Brasil que a terra é muito grande e existem locais em que a terra é pequena. Nesses ambientes onde a terra é muito grande, existem algumas vezes fazendas em que a pessoa usa só uma pequena parte, usa lá 20%, 30% da sua fazenda e o restante não usa. Então o governo ele avalia a terra da pessoa conforme o imposto que a pessoa paga. E aí existem aqueles movimentos de pessoas como essa, que eu falei para vocês que muitas vezes saíram lá do campo e vieram tentar a vida na cidade, mas às vezes chegaram na cidade e não conseguiram. Às vezes não conseguiram comprar sua casa, às vezes não conseguiram, não deu certo aqui. E as pessoas muitas vezes acabam indo fazer parte de um movimento chamado Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, onde essas pessoas acabam ganhando terras do governo para finalidade social. O que é isso? Não são grandes terras. São terras dessa que ficou sobrando lá, que o cara às vezes não usava, o agricultor não usava, e aí o governo compra essa terra e distribui para a reforma agrária. Isso gera uma renda muito boa no Brasil. Para vocês terem noção, agora, nesse período de pandemia, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra fez diversas doações de arroz. O Movimento Sem Terra no Brasil também é o maior produtor de orgânico no Brasil. Então, muitos, às vezes, desse orgânico que a gente compra é produzido pelo Movimento dos Sem Terras, que agora passaram a ter terra. Aqui no Brasil também, aqui em Santa Catarina também existe uma cooperativa que é produto da reforma agrária chamada de Terra Viva, Cooperativa Terra Viva, em que no início eles produziam só leite e hoje eles produzem uma grande quantidade de produtos que varia de leite, enlatados e um monte de coisa. Então, eles acabam dando um retorno à sociedade. Para vocês terem noção, a cooperativa Terra Viva eram pouquíssimas famílias, se eu não me engano, aí, menos de 100 famílias que ganharam pedaços de terra, se uniram e começaram a produzir em cooperativa. E hoje existem diversas mil famílias associadas à cooperativa Terra Viva. Então, existe uma mudança na sociedade, existe uma mudança no modo de produção nesses modelos de cooperativa, como o professor está falando, que são provenientes da reforma agrária. Ok, então, terminamos a nossa aula, então fomos aqui até a página 19, deixarei algumas atividades para vocês e nos encontramos aí na nossa próxima aula. Um abração, meus queridos, e tchau, tchau!